O que dizem que a Bíblia não diz. Hoje nós vamos estar trazendo mais uma curiosidade a respeito disso. Fique ligado no vídeo, pois tem coisa boa para você. É verdade que o paralítico de Betesda fazia 38 anos que estava à beira daquele tanque esperando um milagre? E o cabra 38 anos no cantinho acolá. Esse aqui, o cabra que está 38 anos deitado na cama, é 38 anos à beira de um tanque paralítico. Homem estava há mais de 3 décadas ali. 38 anos ele está na beira do tanque com fé e acreditando que a sua história vai. 38 anos aquele homem está em Betesda. É o que se pregam. Mas será que está na Bíblia mesmo isso aí? Vamos examinar? Passamos a apresentar o que dizem que a Bíblia não diz. Olá, povo de Deus, aqui quem fala é o evangelista Jarbas Epifânio. E não quero aqui ser crítico, não. Apenas eu estou trazendo para você porque é importante. Porque a gente precisa pregar aquilo que está na Bíblia. E a gente aprende um com os outros. E a gente temos que examinar a palavra. Não é só ler e nem ouvir as pessoas. Nós temos que examinar. Então você vai ouvir este vídeo, mas é importante também você examinar. E deixar o seu questionamento abaixo do vídeo aí nos comentários. É muito importante, tá bom? Este assunto desse texto, se ouve muitos pregadores pregando em cima desta referência do livro de João, capítulo número 5, versículo 1 em diante, onde conta a história de um homem paralítico há 38 anos. Dos pontos importantes que nós vamos trazer para você, tá bom? O primeiro se prega muito que o homem paralítico fazia 38 anos que estava naquele tanque. Mas é isso mesmo que a Bíblia diz? Vamos examinar na palavra do Senhor? Eu estou aqui com uma Bíblia no computador muito boa, com várias traduções. E eu vou ler para você agora. Na Bíblia da tradução Almeida Revista Corrigida, edição de 1969, ela diz o seguinte: e estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. Na Bíblia a linguagem de hoje, TLH, que diz assim: entre eles havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Agora veja na Bíblia Almeida Revista Atualizada. Estava ali um homem enfermo, estava 38 anos. A Bíblia Tradução Brasileira, achava-se ali um homem, que estava 38 anos, estava enfermo. Agora vamos para outras traduções. Inclusive tem um site muito bom que você pode ver aí no vídeo, onde tem várias traduções. E aqui na tradução versão internacional está escrito: um que estava lá era um inválido por 38 anos. Na nova tradução viva diz assim: um dos homens que estava deitado estava doente e havia 38 anos. Na nova tradução, ou nova versão do King James, diz: agora estava lá um certo homem que tinha uma enfermidade por 38 anos. Então depois você pode conferir nesse site outras traduções, são muitas as traduções que tem nesse site, tá bom? Agora, observa uma coisa. Em todas essas traduções que eu li para você, nenhuma diz que esse homem estava à beira do tanque enfermo há 38 anos.
ou estava 38 anos na beira do tanque. Tem até pregadores aí que faz uma ilustração que diz que Jesus passou quando era menino, estava um homem lá. Jesus passou de novo e estava um homem lá. Faz uma ilustração e afirma grandemente que fazia 38 anos que esse homem estava na beira do tanque enfermo. Mas o versículo que nós lemos para vocês, nenhum afirma que ele fazia 38 anos que estava na beira do tanque enfermo, mas sim que tinha 38 anos de enfermidade, ou fazia 38 anos que ele era enfermo. Na sequência do texto você vai observar que ele não nasceu com aquela enfermidade, mas sim ele passou a ter. E provavelmente ele pode ter ido lá algumas vezes, mas ele está lá 38 anos direto lá. Tem Deus que prega que diz que soltou ele lá e abandonou ele, deixou ele lá e já fazia 38 anos que ele estava lá. Então isso não está na Bíblia, irmãos. Outro ponto a se observar é o mesmo capítulo, o versículo 4, aonde há algumas Bíblias que tem a tradução e faz um colchete no versículo 4. Todo versículo 4 ele deixa em colchete. Alguns estudiosos alegam que todas as passagens na Bíblia que tem esses colchetes significa que na maioria dos manuscritos não contém esta passagem. E aqui em João, capítulo 5, verso 4, em algumas Bíblias, como a Bíblia atualizada, ela, a Almeida Revista Atualizada, ela tem esse colchete neste versículo 4, qual ele alega o seguinte: esperava-se que movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-se, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. A palavra aqui a se questionar é o anjo. Diz o seguinte, que na maioria dos manuscritos não contém esta palavra. Mas eu, porém, examinando, não tenho acesso aos manuscritos, mas examinando alguns livros e alguns que tiveram acesso e que escreveram, ele diz o seguinte, que existe mais de 580 mil manuscritos e apenas 3 desses manuscritos não tem esta passagem do versículo 4 de João, do capítulo 5, o qual eles alegam o seguinte, que os livros que contém são apenas 3 livros desses, considerados também os livros mais antigos, que é o livro de Corteis de Sináticos, e o Corteis de Vaticanos e o Corteis de Alexandria. Então esses 3 que não contém este versículo, mas o que chama a atenção também é que ele contém o versículo de número 7, aonde está escrito o seguinte: respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Observe que o enfermo fala que a água é agitada. Nós vamos observar na Bíblia que tem várias passagens da Bíblia que anjo aparece fazendo alguma ação ou trazendo uma mensagem. Alguns que também alegam que isto era apenas um mito. Mas eu observo o seguinte, se fosse um mito, João tinha deixado bem claro que era um mito. Mas João não falou isso. E o versículo 7 de João, que está em todos os manuscritos,
está dizendo que a água se mexia. Agora, se era um anjo que mexia, alguns podem ter tido essa hipótese de entender que fosse um anjo que mexesse a água, e a água, naquela hora, quem caísse na água seria curado. Uma coisa é certa: não podemos de maneira nenhuma desafirmar que era um anjo que mexia, e nem também totalmente afirmar que o anjo mexia. Até encontrei pastores que, ao pregar esse texto da Bíblia, do jeito que está aqui na Bíblia, algum irmão chega lá onde está ele e questiona: pastor, o senhor pregou errado, pois a maioria dos manuscritos não contém este anjo mexendo na água. Irmãos, se o anjo mexia as águas, não importa. O importante é que a água era mexida e que havia um milagre. Eles acreditavam que havia um milagre, por isso eles estavam ali. Então, quando você pregar, seja mais maleável, e para não trazer dúvida ao ouvinte, explique. Eu entendo, pela fé que eu creio em Deus, que havia um movimento. Se era o anjo que mexia a água, porque ninguém estava vendo o anjo, ou se era o vento de Deus, e eles acreditavam que era um anjo que estava mexendo a água, não diz. Então, é inclusive um assunto bem indagante, porque se descobriu em 1888 um local aonde eles entendem que era o tanque de Betesda. Tanque esse formado em 2 tanques, ao redor um muro com 5 pavilhões, ao qual eles entendem que, até tem fotos, você pode ver que foi em Israel, você vai ver que eles vão mostrar o tanque. É um buraco, é uma cratera medonha aí, que a pessoa mal consegue entender. E cada um traz uma explicação que supõe que era daquele jeito o tanque, houve um tanque em cima de outro, aquela mistura toda. Então eles não têm também 100% certeza de como estava aquele tanque. Mas algo importante a se indagar aqui é isso. Primeiro, que o homem não fazia 38 anos que estava na beira daquele tanque esperando a oportunidade de ser curado. Segundo, que o anjo, não questionar que foi um anjo que mexesse a água, pois ninguém sabe se era anjo ou se era o movimento de Deus ali, a mão de Deus, não se sabe. Então eu fico por crer, também cabe em você crer ou não, que era um anjo que mexia as águas e dava essa oportunidade às pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fica aí para você este vídeo e faça o seu comentário embaixo, o que é que você entende desse texto, se tinha um anjo mesmo, ou se o enfermo fazia 38 anos que estava na beira daquele tanque esperando a sua bênção. Que Deus abençoe. Na próxima nós temos mais curiosidade para você.